E a reflexão hoje é sobre elas, as crianças que serão homenageadas 12 de outubro, Dia das Crianças. Então, cada um de nós, né, tem uma criança dentro de si, uns tem uma criança mais descontraída, desprendida, sarada, outros uma criança adoecida, que cresceu só por fora, como foi o meu caso, que demorei para crescer integralmente. Mas a gente sempre cresce, né? Com a graça de Deus a gente sempre cresce. E é sobre essa graça, sobre a vida das crianças que eu quero meditar hoje. Jesus tratou de uma forma tão especial as crianças, naquele tempo, como também na minha infância. Eu me assemelho com isso, porque na minha infância as crianças não tinham muito espaço de fala, né, com os adultos, e aparentemente ali na época de Jesus também as crianças não tinham muito espaço de fala, tanto que tentaram impedi-las de chegar até Jesus, e Jesus repreendeu os discípulos, né, disse, deixa que elas venham a mim, né? Aí ainda trouxe ensinamentos a respeito, citando as crianças, né? E é sobre isso que eu gostaria de refletir à luz da Bíblia, até porque essas falas, assim, por muito tempo, muitas vezes eu ouvi pessoas falando de uma maneira como se Jesus estivesse se referindo de que as crianças não têm pecado, elas nascem puras. Mas será que é isso mesmo que a palavra diz? Será que é disso que Jesus estava se referindo? Então vamos dar uma viajada aqui em alguns textos para falarmos sobre isso, porque, aliás, isso nos chama a responsabilidade como adultos, como pais, como avós, né? Para que a gente tenha o nosso posicionamento, a nossa missão perante Deus para com as crianças, né? Então vamos lá, começando no Salmo 51, versículo 5, o Davi está falando assim: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Olha só, aqui ele está reconhecendo a natureza pecaminosa como inata. Ele está dizendo que ele foi formado já em iniquidade, em pecado ele foi concebido, né? Mas do que será que ele está falando, né? Parece contraditório, né, com o que Jesus falou, mas vamos entender isso. Na Bíblia, o que significa iniquidade? Significa ilegalidade e injustiça, significa uma transgressão da lei, a quebra de um princípio, que foi o que aconteceu no Éden. E nós herdamos esta quebra de princípio, né? Então é disso que Davi está falando, que quando a mãe dele o concebeu, ela já era uma pessoa desta origem, né, de quebra de princípio. Então, a iniquidade, ela não é um mero erro, né? Ela é a consequência de uma escolha de praticar algo errado, que foi ali exatamente o que aconteceu, o uso do livre-arbítrio para escolher, né, a quebrar o princípio que Deus tinha determinado, né, o preceito divino, e que pode levar à condenação, né? Por isso que Deus teve que remediar essa situação para nós, né? E nos trazer a cura e o perdão, né? Por meio do Salvador. Lá em Romanos 3:23 também o apóstolo Paulo reforça isso, dizendo assim: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, né? Ele afirma todos, sem exceção, pecaram. Por quê? Porque já, como o salmista disse, já somos concebidos com essa mesma natureza herdada, né? E então lá Provérbios 22:6 vai dizer assim: instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo quando passar os anos não se desviará deles. Tem outras versões que dizem: ensina o caminho que deve andar. Então, qual o diferencial da criança? Que ela é ensinável, que ela é moldável, digamos assim. E a função dos pais ou cuidadores é de moldar essa criança, de instruir essa criança dentro dos preceitos, né? Aí lá em Mateus 19:14, Jesus diz assim: deixem vir a mim os pequeninos e não os impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a eles. Olha, vamos entender o que é essa semelhança, o que ele quer dizer com isso, né?
Aí lá mais para frente, em Mateus 21:15, quando, né, os discípulos, sacerdotes viram ali as crianças gritando Hosana ao filho de Davi, os religiosos não gostaram, né, desse louvor e perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Aí respondeu Jesus: sim, e vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscita Deus louvor? Então veja que interessante, né? O Senhor dizendo que a criança, ela já nasce com o instinto voltado para Deus e ela louva a Deus, inclusive os recém-nascidos, né? Então aquele balbuciar dos bebezinhos já é um louvor a Deus, né? O que quando eles crescem, eles começam a ir para um caminho desvirtuado sem precisar ensinar. Eles fazem porque não entendem o que estão fazendo, por isso precisam ser instruídos, né? E é disso então que o Senhor está falando, que nós temos que nos tornar semelhantes a eles, porque nós temos que nos tornar ensináveis por Deus, moldáveis por Deus, não querer ser senhor do nosso nariz e dizer, eu cuido da minha vida eu faço o que eu quiser e usar a nossa liberdade para um tipo de libertinagem e até, em determinados casos, rebelião contra Deus, né? Então, Mateus 18:6 vai dizer assim, qualquer que fizer pecar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que uma pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e ele fosse afogado no fundo do mar. Olha a seriedade do que Jesus está falando. Quem fizer tropeçar uma criança, quem impedir uma criança, né, de fazer o certo ou de se voltar para Deus, esta pessoa é melhor não ter nascido, porque ir para o fundo do mar com uma pedra, né, é uma punição relativamente séria. Então muitas vezes as pessoas mas Jesus é amor, Jesus não, né? Jesus é amor, mas ele é justiça e não queira experimentar a ira dele, né? Tudo que ele tinha que demonstrar de amor, ele demonstrou na cruz. Tudo que ele tinha que fazer para nos redimir, tudo que ele tinha que ensinar, instruir, ele deixou instruído, né? Mas ele deixou também os alertas, né? E esse aqui é um alerta bem pesado, né? Então, nós precisamos temer a Deus e cumprir o nosso papel, né? De instruir e de proteger as crianças, isso independente de ser nosso sangue, de ser nossos filhos. Quando vemos, né, uma criança desprotegida, vulnerável, sofrendo abuso, nós não podemos ficar indiferente. Do contrário, teríamos que responder perante Deus por isso, né? E aí, então alguém poderia perguntar, mas se uma criança nasce num lar em que os pais são ateus e ensinam o contrário, né? Ensinam o não crer em Deus e tal. E se essa criança morrer, vai com Jesus mesmo assim? Eu vou responder com uma outra pergunta. E antes eu faço uma observação. A terra imita o céu. E se a pessoa é punida com uma condenação em cadeia porque mata, é porque na lei de Deus está escrito não matarás. Então, o que acontece na nossa lei? Se uma criança menor de idade cometer um crime, ela é condenada e presa? Não, né? A lei a protege e ela não responde por este crime justamente porque é menor de idade. Então é disso que o Senhor está falando, assegurando o reino, porque ele não imputa, né? Certos pecados de ignorância. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os pecados de ignorância. E a criança, quando ela está na fase de desenvolvimento, muitos dos erros, né, se não todos, é por ignorância, por desconhecimento. Claro que tem a tendência, né, como nós vimos, ela já nasce com essa tendência ao errado, mas ela normalmente faz o errado porque ela não aprendeu o certo. E quem vai responder por isso perante Deus são os responsáveis, né, por essa criança. Então, que nós tenhamos essa consciência, né, de sermos uma criança perante Deus, né, em pureza, em obediência, né, e tenhamos também a nossa responsabilidade perante Ele para com as crianças também que precisam da proteção, precisam da nossa oração, precisam de instrução. Amém? E feliz Dia das Crianças!